Boa noite a todos. Estamos aqui com o fundo musical da Ave Maria dos vizinhos, que todo dia toca Ave Maria e depois mais duas músicas, né? Então, toda a nossa abertura das lives, a gente conta com esse fundo musical. Sejam bem-vindos ao nosso Live Pocket Class, nosso ciclo de lives da Baiana Business School. Para quem não me conhece, eu sou Maria Ângela, diretora da Baiana Business School, e hoje damos continuidade ao nosso Live Pocket Class ciclo 2. Para aqueles que nunca entraram, a Baiana Business School ela é baseada nos princípios de qualidade e inovação. Então, baseados nesses princípios e como uma forma de, nesses momentos de crise, podermos contribuir não só com os nossos alunos, como com a sociedade, nós criamos esse projeto de lives, que, na verdade, são lives, porém são classes, são lives e são aulas. Elas têm o formato de bate-papo, como uma live, mas, ao mesmo tempo, trazem reflexões, conhecimentos e contribuições como aulas. E tivemos a satisfação de receber inúmeros profissionais de alto gabarito, muitos deles professores da nossa Baiana Business, tanto no ciclo 1, que foi ao longo do mês de maio, como agora no ciclo 2, porque deu tão certo o ciclo 1, que foi pedido para que houvesse a continuidade desse projeto. Esse ciclo 2 do BBS Pocket Live ciclo 2, esse mês de junho, vai trabalhar temas muito importantes, divididos em 3 núcleos. O primeiro núcleo vai falar sobre indivíduos, profissionais e liderança. Ou seja, o ser individual, o ser coletivo, o ser gestor, ou seja, conhecimentos fundamentais para que tenhamos uma boa trajetória profissional e possamos liderar de forma muito positiva, fazendo crescerem não só nossas profissões como e nossas carreiras, como nossas empresas. Nesse núcleo, tivemos ontem a primeira live do professor Luiz Ozaná sobre felicidade e sucesso, o que a ciência diz sobre bem-estar e realização profissional, e teremos hoje a de liderança. O núcleo 2 fala de gestão de projetos e negócios. Então, o ciclo 2, o núcleo 2 do ciclo 2, ele vai trazer conhecimentos super importantes, como, por exemplo, semana que vem vamos ver as lições aprendidas e projetos no mundo em crise. Vamos também ouvir sobre finanças, como modelar um plano de contingência, como se organizar e o que priorizar. E vamos ter também um tema sobre negócios disruptivos, como fazer a diferença, oportunidades e riscos nessa nova ordem econômica. E finalizando o nosso ciclo 2 de junho do BBS Live Pocket Class, nós vamos ter uma live sobre branding, marcas. E agora, como ficam as marcas após a pandemia? Então, são assuntos de extrema relevância e que hoje nós vamos trabalhar dentro dessa linha um tema extremamente atual, extremamente necessário, que sempre foi necessário, ainda mais nos tempos atuais, que é liderança na era digital. Como liderar em períodos de incerteza. Então, o ambiente empresarial, gente, está mudando rapidamente com a transformação digital e dentro de uma competição ímpar, nunca se vista. Estes 2 fatores estão impactando fortemente o papel do líder, que, entre outras competências, deve desenvolver as competências de adaptabilidade, aprendizagem contínua, inteligência emocional e liderança por influência. E aí, quais são as demais competências na virtualização desses negócios? Como lidar com a diversidade, sendo esse um dos maiores desafios desse momento? E aí, para falar sobre isso, a gente tem a honra de receber uma pessoa queridíssima, né, um professor querido, né, amigo, um profissional exemplar, com uma carreira de total sucesso, que vem hoje diretamente de São Paulo conversar conosco, nos trazer seus conhecimentos e fazer reflexões, que é o professor Armando Lourenço. Então, Armando Lourenço, seja muito bem-vindo. Armando Lourenço
Ele é doutor e mestre em administração pela FEA USP. Ele é pós-graduando em filosofia pela PUC. Ele é professor convidado da Baiana Business School, da FIA e da USP, do PSEG e da Casa do Saber. Ele hoje é diretor da Universidade Corporativa da Ernst Young e é presidente do Instituto da Ernst Young. Ele é colunista da revista Você S.A., versão digital, e do portal administradores.com. Palestrante em eventos nacionais e internacionais. Ele é escritor de livros e artigos na área de negócios. Ele é mentor da revista Exame. Ele é premiado internacionalmente como um dos 3 melhores Learning Leader of the Year em 2017, 2016, 2017 e 2018, 3 anos seguidos, nos Estados Unidos. E também hoje é diretor técnico da Associação Brasileira de Educação Corporativa. Gente, uma pessoa de experiência ímpar, sucesso profissional e que hoje a gente tem a honra de estar aqui dividindo com a gente um pouco do seu conhecimento. Armando, é uma honra ter você aqui. A gente agradece demais. Sempre você está apoiando todos os meus projetos. Eu tenho assim, uma gratidão imensa. Você sabe da amizade que eu tenho por você, mas independente de amizade, eu sou sua fã. E hoje toda a BBS é sua fã. Eu queria dizer que Armando foi a primeira pessoa que fez a primeira aula inaugural da BBS. A gente não podia convidar alguém mais especial. E é muito bacana poder ter você aqui conosco nesse momento. Obrigada, seja bem-vindo. A BBS é sua casa também. E a live agora está com você. Beijo. Obrigado. Eu que agradeço, Mariângela, pelo convite. Mariângela é uma amiga querida de muitos anos. Eu considero a Mariângela seguramente uma das 3 melhores líderes de educação do país, não há dúvida. Ela tem habilidades assim que são muito interessantes. Ela tem uma sensibilidade a mercado enorme. Ela tem um olho clínico para a qualidade acadêmica indiscutível. E o relacionamento dela com pessoas é maravilhoso. Isso se traduz em cursos também de alta qualidade. Ou seja, por isso que eu me sinto muito seguro em vir aqui fazer essa apresentação, ainda mais num programa, num projeto desse, que tem de várias lives, que vão abordando itens assim, muito interessantes, que vai de gestão, branding, liderança, finanças, setores, como teve no outro ciclo, ou seja, e que são fundamentais para o desenvolvimento. A gente precisa desse conhecimento, sem dúvida nenhuma, sem isso a gente não chega lá, e seja a obtenção de qualquer forma, ainda mais gratuita. Ou seja, eu acho que isso que eu acho que mostra aí a generosidade da Mariângela em organizar tudo isso, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Estou vendo aí alguns alunos, a Anne, a Cíntia, a Deradinho, quer dizer, pessoas entrando aí na live. Boa noite para vocês também. É muito legal estar aqui compartilhando algum conhecimento. Eu vou colocar uma apresentação para vocês. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, só um minutinho. Facilita um pouco vai pelo áudio, vai pelo visual. Queria só saber se vocês estão vendo essa apresentação. Imagino que, espero que estejam vendo aí. Mas hoje a liderança nessa área digital, enfim, do futuro, que já está no presente, ela tem, é difícil falar na liderança se a gente não falar de 4 drivers que estão acontecendo no mundo. Quer dizer, o primeiro, a economia digital. Quer dizer, a economia digital, ela está crescendo, não tem dúvida, as empresas estão passando por uma transformação digital brutal, e os números mostram isso. E não só no Brasil, né? No mundo inteiro. Você veja, por exemplo, a última pesquisa do Fórum Econômico, apontando para 2022, números muito interessantes. É claro que com a pandemia deve mudar um pouco, mas o conceito dos números não vai mudar, no qual ele mostrava que até 2022 vão aparecer 133 milhões de novos empregos, vão sumir 75, quer dizer, vai ter aí uma superávit de 58 milhões de novos empregos. Isso é muito interessante, mas o aspecto mais interessante vem com a pesquisa da ONU.
quando ele mostra para a gente que as crianças que entraram em 2017 nas escolas vão trabalhar em profissões totalmente desconhecidas, quer dizer, ou seja, então, os empregos vão surgir, eles já estão indo, claro, mas eles vão surgir num formato completamente diferente, e aí entra essa outra questão de driver, que é o emprego versus o trabalho, quer dizer, ou seja, esse emprego, convencionalmente, como a gente costuma ver, claro, com carteira assinada, tal, essa relação de empregado e empregador, vai continuar existindo, mas ele deve diminuir. Ele deve diminuir e a gente vai ter aí o que a gente chama de trabalho, ou seja, o relacionamento que você vai ter com as organizações vai ser de venda do seu talento. Isso vai ser interessante. E algumas competências que a gente tem hoje, por exemplo, você trabalha em marketing, vendas, RH, etc., algumas competências que você tem hoje, elas não vão ser suficientes nesse mercado, porque uma pessoa que vai vender o próprio talento, ela precisa ter habilidade, por exemplo, de venda, de prospecção de novos clientes, de fechamento de negócio, negociação, coisas que muitas vezes a gente que trabalha numa área mais técnica, você não desenvolve. Esse vai ser um gap muito grande. As novas formas de contratação, eu acho que já chegou no mercado, elas chegaram para valer, e você tem, hoje, por exemplo, por que você vai contratar somente uma pessoa para tirar um gap de competência? Você pode contratar, por exemplo, uma startup, e a startup lá vai modificar. Só que você tendo uma startup trabalhando com você, ela pode ficar 1 mês, 2, ou seja, é diferente daquele profissional que vai ficar 1 ano, 2 anos. E aí, como é que a gente trabalha questões de compliance, por exemplo? Uma pessoa que vai ficar muito tempo na organização, a gente tem treinamento, tem as normas, etc., tem o processo de comunicação que ajuda muito, mas uma startup que tem uma cultura diferente, que tem um projeto, muitas vezes até de estruturação de negócio, vai ser difícil a gente colocar, mas isso tudo está acontecendo. E o Dr. Driver, que eu vejo aí bastante interessante, ele está ligado à diversidade. Quer dizer, eu acho que diversidade hoje é o maior desafio da liderança, na minha opinião. E a diversidade, eu ainda escuto muito as pessoas falarem assim, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, e não como eu quero ser tratado. Eu acho que tratar as pessoas como eu quero ser tratado é uma condição de narcisismo muito grande. Eu acho que a gente tem que, de fato, realmente olhar as pessoas e enxergar que elas todas são diferentes, e respeitar essas diferenças. Agora, o desafio é esse, quer dizer, o desafio de você lidar com pessoas. Vejam essa pesquisa que eu realizei em 2018, e o objetivo da pesquisa era levantar, assim, por que as pessoas eram desligadas, por que os gestores eram desligados nas empresas. E gestores aqui na pesquisa foram identificados como supervisores, coordenadores e gerentes, especificamente essas 3 categorias, essas 3 funções. E 83% dos gestores desligados, eles foram desligados pelo comportamento. Só 17% foram desligados por motivos técnicos, quer dizer, a gente contrata pelo conhecimento e desliga pelo comportamento. Às vezes as pessoas falam, pesquisa assim, sempre que você faz, sempre tem alguém que fala, tem um viés, a metodologia não foi correta, tal. Você pode até questionar a metodologia da pesquisa, mas eu acho que não dá para questionar o que eu vou falar agora. Converse com a namorada, com o namorado, com o amigo, com a amiga, com o primo, com a esposa, com a mãe, com o pai, e pergunta para eles qual a maior dificuldade que eles têm com o chefe, não o líder. E você, com certeza, vai escutar muito mais questões de comportamento do que questões técnicas, ou seja, e aí é que entra o desafio da liderança, porque essas características de soft skills, que são essas habilidades que a gente precisa ter, muitas vezes a gente precisa desenvolver, e não é fácil a gente desenvolver essas habilidades, porque as pessoas têm algumas, em função das limitações, potencialidades, você desenvolve isso de maneira distante. Agora, uma pergunta que a gente sempre faz, quando a gente olha para 2030, por exemplo, os próximos 10 anos, como é que vai ser será que a gente está preparado para liderar em 2030? Então, você imagina a seguinte situação, um jovem, por exemplo, que hoje tem 24 anos, e se coloca na posição de um líder, que você consegue liderar um jovem de 24 anos hoje, e imagina em 2030, um outro jovem, que tem 14 hoje, e que vai ter 24 anos em 2030, e esses 2 jovens, o de hoje, de 24 anos, o jovem de 24 anos em 2030, vão ser pessoas completamente diferentes.
Então, tudo aquilo que a gente aprendeu para liderar hoje, ele não vai ser suficiente para você liderar em 2030. Você fala, mas tem muito tempo. O problema, gente, o Brasil não vai congelar hoje para você se desenvolver durante 10 anos e receber essas pessoas em 2030. Todos os dias entram pessoas nas organizações. Então, é interessante que a gente tem que se desenvolver, quer dizer, o segredo é esse, você tem que se desenvolver, tanto no nível pessoal como no nível profissional, para um futuro que você desconhece. Quer dizer, eu acho que essa é a questão. Quando a gente olha se desenvolver para um cenário que a gente desconhece, eu vejo aí duas competências-chave. Tem mais competências, mas essas são competências-chave: adaptabilidade e aprendizado ágil, ou learning agility, que a gente costuma dizer. Então, a adaptabilidade, veja, se você não sabe como vai ser o mundo amanhã, a gente não sabe. A grande questão é que está tão tendo a separação entre o futuro e o presente, que a gente não sabe exatamente quando termina o presente e quando começa o futuro. De tão junto que está acontecendo. A velocidade é muito grande. Quer dizer, quando você compara, você fala a década de 80, do século passado, tinha mudança? Tinha, mas a velocidade era muito menor do que a velocidade de hoje. Então, você precisa estar adaptável, sempre adaptável. Agora, não é fácil você estar adaptável. Você pega, por exemplo, eu dei aula na graduação até 2018, e era interessantíssimo, quer dizer, quem tem aula na graduação, em média, tem 18 a 24 anos. Toda quinta-feira eu ia dar aula, os alunos estavam sentados nos mesmos lugares. Veja, o aluno não troca o lugar que ele senta numa sala de aula. Então, você vem me dizer assim, será que só as pessoas mais sêniores que têm mais resistência? Não, não é verdade. Quer dizer, a gente tem essas micro-resistências, diversas resistências, independente da idade. Como eu falei para você, a gente tem dificuldade de mudar o lugar que você está sentado numa sala de aula. A gente vai todos os dias trabalhar pelo mesmo caminho, a gente tem aquelas combinações de roupa que você faz praticamente sempre, a não ser quando tem uma recessão, que você tem que não dá para gastar e você faz uma outra, mas de uma forma geral, a gente segue um padrão, ou seja, e é difícil, com esse padrão, na velocidade que está acontecendo de mudança, você não vai se adaptar. Então, você precisa desenvolver essa habilidade, essa capacidade. E quando a gente olha isso, é importante a gente lembrar, porque sempre há esse questionamento, que as pessoas mais sêniores são mais resistentes que as mais jovens. Não é uma verdade absoluta. Pode ser que sim, pode ser que não. Veja, quando a gente pede para uma pessoa mudar alguma coisa, uma forma que ela está trabalhando, por exemplo, se ela entender aquilo que ela tem que mudar porque ela está errando, ela não muda porque ela nega o erro. O ser humano nega o erro. Se ele nega o erro, ele não muda. Então, ele é resistente por esse aspecto. Ele não é resistente necessariamente pela idade. Então, a questão da adaptabilidade é a primeira competência que a gente tem que desenvolver. Se você não sabe como vai ser o mundo amanhã, a gente tem que ser adaptável. Ou seja, a gente tem que estar pronto para receber. Lembre bem, se você não sabe qual vai ser o clima amanhã, mas você pode escolher sua roupa. A gente nunca sabe qual é o clima que vai ser exatamente, mas a roupa você pode escolher. Então, eu acho que esse é o conceito que a gente tem que ter, de sempre adaptável. E o aprendizado ágil, né? Quer dizer, a gente tem, como esse projeto que a Baiana Business School está fazendo, são lives gratuitas, passando conhecimento de qualidade, mas você tem outras universidades, você tem plataformas digitais que têm muito conhecimento. Quer dizer, hoje você dizer que não há desenvolvimento por falta de conhecimento, por falta de acesso, não é verdade. Quer dizer, a gente tem muitas possibilidades de conhecimento. O que talvez esteja por trás disso é um processo de curadoria, porque tem tanta informação que você necessariamente pode estar fazendo a opção pelo conteúdo errado, mas seguramente a informação tem. Então, lembra que eu falei para vocês, quer dizer, a gente aprendeu a recrutar e selecionar uma pessoa de uma forma, mas se a gente vai contratar uma startup para preencher um gap de competência que a gente tem, o processo de recrutamento e seleção vai ser completamente diferente. Então, tudo que a gente aprendeu de recrutamento e seleção, num outro estágio, ele vai mudar. Então, se a gente não tem essa capacidade, tanto de adaptabilidade, quanto de aprendizado ágil, e aprendizado ágil no sentido não de aprender em 15 minutos, mas de ter prontidão para aprender. E aí envolvem outras competências. Essas competências que eu estou colocando aqui na era digital, elas são fruto de uma pesquisa que eu fiz, eu cruzei o Fórum Econômico para 2022, as competências que ele indica, com as maiores empresas globais, quer dizer, o que elas estão aí trabalhando de competência. E aí, algumas delas são chave, né? Quer dizer, em gestão de talento, o forte na gestão de talento está no engajamento de pessoas. Quer dizer, se você não tem gente engajada, você cai a produtividade. Se você cai a produtividade, você diminui a margem e você faz menos investimentos na empresa
inclusive em pessoas. Então, o líder hoje, ele tem uma responsabilidade no engajamento. E o engajamento, ele está intimamente ligado ao clima de confiança que você trabalha na sua área. Quer dizer, se você trabalha numa área que você não tem confiança, existe uma possibilidade muito maior de você baixar o engajamento. O relacionamento é uma outra característica que a gente tem que ter em termos de competência. E o relacionamento ele pode ser horizontal, vertical, diagonal, externo. Você imagina, quando o RH, por melhor que ele seja, gente, ele nunca vai dar vazão para tudo que as áreas querem na empresa. Então, a gente precisa ajudar a área de recursos humanos também, você no papel de líder. E eu acho que quando, por exemplo, se você tem relacionamento externo e você vai monitorando talentos fora no mercado, quando você vai para uma empresa, você vai montar um time, você sabe onde pegar essas pessoas, porque você tem relacionamento, mas porque você monitora. Relacionamento não significa mandar um e-mail no aniversário da pessoa. Isso talvez seja o mais triste, porque a gente muitas vezes só faz isso. O relacionamento mais construtivo é muito diferente. Então, o relacionamento com pares, por exemplo. Hoje, um líder para subir, para você ter uma ascensão na empresa, tem vários aspectos, mas uma delas, o primeiro, é você estar no radar de grandes projetos. Eu acho que é uma coisa que você tem que sempre pensar. Eu estou no radar da empresa com projetos mais interessantes. E segundo, eu tenho alianças que sustentem a implementação desses projetos que eu quero fazer, e as alianças, muitas vezes, tem pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento interpessoal, e dificulta. A própria estratégia do negócio é uma competência que não significa conhecer o produto que a empresa vende ou o serviço, mas é conhecer a lógica que está por detrás daquela estratégia. E eu vejo ainda muitos gestores com uma característica muito mais operacional do que estratégica. Eu escuto muito, eu trabalhei muito tempo em consultoria de transformação, então você fazia arquitetura organizacional, de processos, projetos, e às vezes eu entrava numa empresa, o gerente falava assim, aqui a empresa me deixa operacional. E você transforma o ambiente de trabalho dele, você muda processos e tal, de tal maneira que ele tem um ambiente propício para ser mais estratégico. Você volta 2, 3 meses depois para ver como está o trabalho, e é interessante, é como se essa pessoa tivesse um imã. Ela atrai tudo que é de operacional, na realidade, que ela pode ter para aquele momento. Então, quando a gente tem, na realidade, esse tipo de situação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, ou seja, para que você não fique só uma pessoa estratégia. O outro ponto é a competência de digital. Embora essa competência de digital ela seja muito relevante, até em função da transformação digital, eu acho que a gente não pode fazer uma confusão e achar que digital significa só conhecimento tecnológico. Eu acho que conhecer blockchain, RPA, robotics, data analytics, ou, enfim, big data, sei lá, várias tecnologias, é importante, até porque você precisa resolver problemas hoje que a tecnologia agiliza muito mais. Mas o grande problema que a gente está enfrentando nas empresas não é com o conhecimento de tecnologia, mas é a pessoa mudar o mindset dela, pensar digitalmente. O que é pensar digitalmente? É você encontrar soluções para o cotidiano, soluções digitais, e não resolver um problema de hoje com uma solução de ontem, que está no ambiente analógico. A gente precisa ter soluções digitais, e é difícil a gente pensar. Você veja, a dia a dia da gente é um corre-corre, e você precisa ter essa mudança. Eu tive uma experiência, aconteceu ano passado, eu sempre comento em algumas palestras, em algumas aulas que eu dou, porque foi uma coisa muito interessante. Eu dou aula na Casa do Saber, já há alguns anos, e eu moro perto da Casa do Saber, talvez uns 2 quilômetros. E é uma rua, eu tenho 2 caminhos. Eu pego uma avenida muito grande e vou para casa, ou eu pego uma outra avenida, atravesso uma ponte e vou para minha casa. São 2 caminhos básicos. E aí eu saí da casa, eu saio às 10 horas, eu acabou a aula, peguei essa ponte e falei, eu vou por outro caminho. Quando chegou lá, a ponte estava em trânsito, ela estava em reforma, e eu demorei uns 30 minutos na ponte. E eu estava sem fazer nada, porque eu não tinha como sair de lá, estava todo fechado. E eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, puxa vida, se eu tivesse ligado o Waze, eu não teria feito essa opção. Aí eu comecei a pensar na minha filha. Eu tenho uma filha de 24 anos. A minha filha, se ela vai na padaria, ela vai de Waze. Se na Waze fala, sai da Marginal, entra na avenida, vai para a Expressa, volta, ela faz tudo isso. Então, o que eu estou querendo te dizer? Se eu uso o Waze, uso. Mas eu uso o Waze para quando eu não sei onde é a rua, para quando tem trânsito, mas ele não está fazendo parte do meu dia a dia. O da minha filha faz. Então, eu não estou usando uma solução digital para o meu cotidiano. Eu estou usando essa solução digital
como se eu tivesse um guia de rua da década de 90 do século passado. Então, veja que a transformação digital ela é muito mais profunda do que aquela que a gente está imaginando. E a outra característica é a característica dessa iniciativa, empreendedorismo, que a gente chama no mercado de ownership, quer dizer, ou seja, você agir como dono, muito embora você não seja dono da empresa. A gente precisa de profissionais hoje, de gerentes profissionais, que vão até fundo, que eles vão até o final do trabalho, sabe? Se responsabilize por aquilo que ele vai fazer. Você passa uma atividade para ele, e ele fala, ele ou ela, eles vão entregar aquilo. Isso é muito importante. E a outra, acho que tem várias competências, dentro da limitação de uma live, às vezes, falar de todos na sessão que a gente quer, muitas vezes não é possível, mas eu queria destacar pelo menos duas que eu vejo, assim, bastante chave. Uma delas é a inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, ela está por detrás de 80% do sucesso dos líderes. A inteligência, essa intelectual, que a gente mais ligada a aspectos cognitivos, ela não é a grande parte. Você tem que ter muito conhecimento, mas na liderança não é aí que faz a sua diferença. É na inteligência emocional. Só que a gente precisa entender um pouco o que é inteligência emocional. Quer dizer, é você dominar duas capacidades. A capacidade de controle e a capacidade que você tem de empatia. Ou seja, então, o primeiro deles é você conhecer suas emoções e aprender a lidar com essas emoções. O segundo deles é você, na realidade, entender a emoção das outras pessoas e aprender a lidar. Então, quando eu comentei de diversidade no começo da live, eu falei, eu preciso tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, é no campo da empatia. Quer dizer, se você não tratar as pessoas, eu não estou sendo empático. E quando, na realidade, eu estou perdendo o controle, muitas vezes, eu estou sendo agressivo, sobretudo num ambiente que exige colaboração, interação, você não está tendo inteligência emocional. E aí as pessoas se perdem. Então, é isso que fala, quando a gente contrata um líder, muitas vezes a gente não consegue medir esse tipo de coisa. Mas no dia a dia, ele vai mostrando que a pessoa está muito mais conectada como um chefe do que como um líder. Agora, a liderança por influência é uma questão chave. Quer dizer, é você também tratar as pessoas olhando as características de cada um. Como eu falei para vocês, eu tenho uma filha de 24 anos, tenho um filho de 23, agora fez 23 anos recentemente, e quando eles eram bebês, eu tinha muito medo que meus filhos morressem e eu não podia acordá-los no berço, né? Minha esposa sempre falava, não vai barulho e tal, e eu ia lá e colocava o dedo no nariz deles para ver se eles estavam respirando. Então, o que eu tinha com meus filhos, que eram bebês, um cuidado muito grande. Quando eles viram adolescentes, o adolescente é o seguinte, se você entrar no jogo do adolescente, você vai perder todas as brigas, todas. Né? Você não vai escapar de nenhuma. Então, o adolescente, você tem que conversar muito. E como um filho adulto, você tem que aconselhar, porque muitas vezes trabalha, já se sustenta, já tem uma carreira, às vezes você não tem mais muito o que fazer, você tem que aconselhar. Então, o bebê a gente cuida, o adolescente a gente conversa, e o adulto a gente aconselha. O que eu estou querendo dizer com isso? Na empresa que a gente trabalha, independente da idade, a gente tem um funcionário que é bebê, a gente tem um funcionário que é adulto e a gente tem um funcionário que é um adolescente. Então, a gente precisa, na realidade, tratá-los de maneira diferente, tratá-los de maneira distinta, porque não dá para você tratar as pessoas da mesma maneira. A gente tem que respeitar a individualidade de cada um, mas a gente tem que entender que as pessoas são distintas e que a gente precisa liderar pela influência, e liderar pela influência, ela está conectada com isso. Agora, quando a gente fala em articulações internacionais, globalização, etc., eu vejo, aqui é um ponto-chave, porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Elas acham assim, eu preciso ser um profissional global e eu preciso aprender inglês. Aprender inglês é um detalhe. Se você está numa empresa que você tem carreira internacional, claro, você tem que falar inglês, porque se você se reporta com uma pessoa de fora, não tem como falar por mímica com a pessoa, você vai ter que falar inglês. Ou seja, é difícil a gente ter, muitas vezes, outra opção. Embora a tecnologia vai resolver isso no curto prazo. Mas eu digo para você que o inglês é o menor dos problemas. Como eu te falei, você pode até falar comigo, você tem várias soluções para você resolver. O problema não é o idioma. O problema é você pensar, na realidade, como as outras pessoas pensam. Você ter um mindset global significa você pensar como essas pessoas pensam, e não exatamente como a gente pensa só. Eu acho que ter essa capacidade de articulação entre como as pessoas pensam de fora e de dentro do país, ele vai te deixar uma liderança global. Eu, por exemplo, eu fiz já todos os créditos do meu curso de filosofia na PUC, de pós-graduação, terminei, só falta entregar a monografia,
Mas eu optei por fazer esse curso, estou entregando monografia agora mês que vem, eu optei por fazer esse curso para ter um pensamento mais crítico, porque eu estava muito preocupado com a questão da limitação de pensamento, e eu acho que isso faz muita diferença na gestão. Você enxerga o mundo sobre outra ótica. A liderança vai mudar? Vai. As empresas vão ser diferentes, gente. As empresas vão ser mais flat, vão ser mais horizontais. Essa questão da pirâmide vai ceder por lugar para um trapézio, quer dizer, a comunicação vai ser muito mais horizontal, tudo vai modificar. Então, a liderança também, quer dizer, você vai ter equipes autônomas, em muitas empresas você já tem isso, quer dizer, você vai mudando a liderança em função da competência que a pessoa possui naquela atividade que está realizando. Agora, em termos de tendência, quer dizer, é difícil a gente falar, e tendência não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já está acontecendo e vai continuar. É você liderar de maneira mais participativa, e não é fácil você liderar, porque a liderança participativa, ela parte do princípio, de vários, né, mas parte do princípio que a cultura tem que ser participativa. Porque quando você quer liderar participativamente numa empresa que tem cultura punitiva, você não consegue. Como é que você vai liderar participativamente numa empresa que tem cultura do erro, que valoriza, só quer saber se as pessoas erram? Sabe aquela coisa? Você entrega várias coisas certas, mas a pessoa só olha o erro que você fez. É difícil você trabalhar num ambiente participativo quando você tem esse foco no erro, esse foco na punição. Então, tem que mudar bastante. E as pessoas têm que se qualificar, porque quando você trabalha participativamente, você também vai dar sugestões, ideias de outras áreas, e não adianta você só pensar na sua área. Você tem que pensar de maneira sistêmica, quer dizer, o que impacto ocorre nas outras áreas. E a liderança virtual, eu acho que teve assim, equipe de equipes virtuais, teve um grande impacto com a pandemia, porque acelerou muito as pessoas trabalhando remotamente e tal, e a gente, eu acho que o Brasil ele vai modificar muito quando acabar a pandemia, eu espero que acabe logo, porque muitas empresas vão ver que o custo fixo delas é alto e trabalhar remotamente. O problema é como é que você lidera remotamente, porque muitas pessoas ainda querem liderar com equipes remotas, mas pensando no ambiente presencial. Quer dizer, ou seja, só falta ter o controle de íris para saber se a pessoa é a pessoa que está lá do outro lado do computador, quer dizer, do laptop. Quer dizer. Então, note, a pessoa, o líder, está pensando no ambiente presencial e não no ambiente virtual. Então, ou seja, você tem hoje mecanismos que você pode trazer a sua equipe mais próxima, fazendo uso de reuniões virtuais, que não necessariamente só você fazia no ambiente presencial. Mas tem uma palavra que é chave, eu acho que na liderança virtual. E a palavra-chave na liderança virtual, para mim, é confiança. Ou você confia nas pessoas, ou você não confia. Então, se a gente não aprender, se a gente não tiver esse ambiente confiável, é muito difícil a gente trabalhar virtualmente, porque você não está vendo a pessoa, você começa a criar uma porção de fantasmas. Agora, lembra bem, olhar uma pessoa presencialmente também não te garante que a pessoa esteja fazendo outra coisa, porque ninguém sabe exatamente o que as pessoas estão pensando. É uma grande ilusão só isso. Agora, a gente tem desafios? A gente tem. Eu acho que alguns desafios que os líderes podem ajudar bastante nas organizações. O primeiro é a atração. Eu acho que o líder ele tem que ter, não é só exposto nas mídias sociais, ele tem que ter presença digital. Ou seja, independente da mídia, porque essas mídias terminam e acabam, começam muito mais rápido do que a gente imagina. Então, a gente tem presença digital. Olha que legal, quer dizer, a empresa, quando ela vai para aqueles rankings, por exemplo, de melhores empresas para trabalhar, Great Place to Work e tal, é claro que ela atrai mais gente. Mas o líder também pode fazer esse papel de atração. Se ele é uma referência no mercado, por exemplo, nas mídias sociais, fazendo conteúdo, fazendo palestras em universidades, ou mesmo palestras em eventos, escrevendo, tal, produzindo conhecimento, ele vai atrair as pessoas e fala, eu vou trabalhar com essa pessoa. Então, você nota que aquela responsabilidade que a gente fala é só o RH, não é verdade. A gente tem que trabalhar. A questão da avaliação de performance é uma outra responsabilidade, e quando a gente fala avaliação de performance, eu acho que é um grande instrumento de desenvolvimento, a avaliação de performance, mas o cuidado é que muita gente acha que o feedback é suficiente. O feedback não é suficiente. Só pontuar não resolve. Quer dizer, o pulo do gato, ele não está no feedback. O pulo do gato está no que a gente chama de feed forward. Quer dizer, é você ajudar a pessoa a sair daquela situação. Gente, todo mundo é júnior na carreira. Todo mundo em algum momento é júnior.
Quando você é diretor, em alguns momentos você é júnior, como gerente, em alguns momentos você é júnior, como analista, em alguns momentos você é júnior, e não adianta pontuar só. A pessoa às vezes não sabe sair daquela situação. O duro é quando você tem muito mais um chefe do que um líder. Ele pontua para a pessoa, mas também não sabe ajudar essa pessoa a sair daquela posição. Então, eu acho que a avaliação de performance, ela só tem sentido se tiver alguma coisa depois. E alguma coisa depois, uma dessas coisas é o feed forward. Então, veja, você, quando está desenvolvendo essa capacidade de liderança, você tem que dar o feed forward para as pessoas. O desenvolvimento é foco total. A gente vive num país onde a qualificação das pessoas não é alta, isso é um problema, impacta muito nas organizações. Você vai contratar uma pessoa e às vezes a gente não tem as características que a gente deseja, embora você tenha até bastante pessoas disponíveis no mercado, mas não necessariamente você tem a pessoa adequada para aquela vaga que você possui. Então a gente precisa desenvolver muitas pessoas. E o líder tem que se envolver no treinamento, ele tem que se envolver na avaliação de performance, ele tem que se envolver, ele tem que ser um coach, ele tem que fazer coaching, ele tem que ser um mentor, ou seja, ele tem que ter todas as práticas que a gente chama de apprenticeship, quer dizer, essa orientação prática, ele tem que se envolver no desenvolvimento das pessoas, seja lá a ação que a gente esteja falando de desenvolvimento. Então, é muito grande esse desafio. E o final é o engajamento e retenção. Eu diria que quando o Brasil voltar a crescer, a retenção vai começar a dificultar, porque as pessoas começam a mudar de emprego e a gente já vai ter a gente vai ter esse cenário, não no curto prazo, mas vai ter esse cenário. E a questão do engajamento, né? Quer dizer, veja, se você tiver uma equipe de 5 pessoas, 5, não é nem uma equipe grande, e 2 delas estiverem procurando emprego, você já não tem mais uma equipe de 5 pessoas, você tem uma equipe de 3 e um pouco. Você fala assim, mas eu quando procuro emprego, eu trabalho, eu sou profissional. É verdade, eu não estou dizendo que você não trabalha, que você não é profissional e que você não fique lá 8, 10 horas por dia. Tudo bem, acho que você trabalha. Mas, gente, quando você está procurando outro emprego, você sabe que você vai para outra organização, como é que você... A tua visão é a seguinte, como é que eu vou fazer um projeto novo com uma empresa que eu vou ficar 15 dias? Então, a tua orientação de engajamento e de retenção muda por completo. Então, quando a gente tem um time que está procurando realmente uma posição fora, ele não vai ter engajamento. Agora, aquela folha de pagamento de 5 pessoas continua assim, mas a produção está de 3,5. Isso significa que você tem uma produtividade maior, gastando mais recursos. Então, cai a produtividade, cai a margem e você desenvolve menos e você tem investimentos para fazer, inclusive nas pessoas. Eu acho que são aspectos aí de desafios que a gente tem na área de gestão de pessoas e que a gente, como líder, pode colaborar muito. Tem vários aspectos, né? Eu diria para você que talvez o que eu vejo assim, com maior cuidado, com maior atenção, seguramente é a diversidade. Eu acho que a gente tem que olhar com muito e respeitar as pessoas. Ou seja, a pluralidade, ela existe e a gente tem que entender e tem que ter esse tipo de coisa. A gente está chegando no final da live, eu procurei fazer em 40 minutos, para que se tiver alguma pergunta eu possa estar disponível. Depois eu vou aproveitar para deixar os contatos, são meu e-mail, deixo o WhatsApp, se quiser conversar numa boa pelo WhatsApp. Eu tenho um canal do Lourenço, lá tem muitos vídeos sobre liderança, carreira, o LinkedIn também, esse é o LinkedIn do Lourenço. Como eu posto geralmente social, depois eu coloco no LinkedIn. Então, tem vários artigos sobre liderança, muitas coisas que eu falei. Por exemplo, você tem aí acesso ao conhecimento que eu possuo por onde você puder. Depois eu vou passar a apresentação para a Baiana Business School para poder compartilhar com vocês, enfim, se assim vocês desejarem. Eu acho que eu estou indo para o final da apresentação. Eu espero aí que, se vocês tiverem dúvidas, eu estou disponível. Muito obrigado, viu, gente?
Professora, as perguntas são colocadas aqui embaixo da tela. Não sei se o senhor está conseguindo enxergar. Ah, estou vendo. Boa noite, professor. Patrícia Costa Lima. O que muda no processo de liderança, no formato para esse novo cenário? Está mudando muito. Está mudando porque a gente não vê as pessoas em termos presenciais, a gente não tem aquele contato com a pessoa, mas você precisa ter um engajamento grande. Ou seja, esse engajamento, ele não pode se perder. Eu tenho visto algumas atividades muito interessantes. Você faz um café, por exemplo, da manhã com todas as pessoas, você faz reuniões muito próximas, quer dizer, você precisa estar junto. Então, eu acho que por mais que a gente trabalhe de maneira remota, você precisa ter uma proximidade grande. E a tecnologia, ela te traduz essa possibilidade. Se as empresas estão treinando as pessoas para trabalhar em liderança no ambiente remoto. Mas foi uma coisa nova, porque a maior parte das pessoas do Brasil não trabalhava remotamente. E as empresas que têm uma política de flexibilidade, pelo próprio nome, é flexibilidade, não era obrigatório. Então, você via as pessoas muitas vezes trabalhando remotamente uma vez por semana, 2 vezes no máximo. E agora, de maneira obrigatória, você fica totalmente. Então, as empresas estão fazendo seus treinamentos, claro, os seus treinamentos virtuais, muitas vezes por plataformas digitais, ou pelo Zoom, que é uma ferramenta muito interessante, e estão treinando os líderes para poder operacionalizar. Mas lembra bem do que eu comentei, eu acho que a palavra-chave para você liderar virtualmente é a confiança. Ou você confia nas pessoas, ou você não consegue confiar. Você não consegue liderar remotamente, porque você sempre vai ter uma preocupação de controle que no ambiente virtual talvez não seja tão interessante. Quer dizer, a gente precisa ter tanto um olhar de controle em termos de entrega, claro, mas sobretudo da qualidade dessa entrega, porque não adianta só, como muitas vezes eu vejo assim, tem que controlar as pessoas pela entrega, sim, mas às vezes você tem um profissional que tem 5 entregas, ou outro tem 4, mas esse tem 4, a qualidade dele é muito melhor, é de 5. Então, não é possível a gente resumir só pelo número de entregas, o aspecto qualitativo é bastante importante. Tá bom? Tami Santana, tudo bem? Quais os soft skills mais importantes para um líder? Eu acho assim, né? O primeiro soft skills a primeira competência que a gente tem que ter é a ética, né? Isso não há dúvida nenhuma, senão a gente não consegue lidar com pessoas que a gente não tem um ambiente de ética. Acho que esse é o ponto-chave. Mas eu volto a dizer aquilo que eu comentei. Acho que a gente tem que ter muita adaptabilidade, então eu acho que a gente tem que ter uma capacidade de aprendizado rápido, eu acho que a gente tem que ter inteligência emocional, e eu acho que a gente tem que ter liderar por influências. Eu acho que essas 4 competências, elas te colocam assim numa posição muito grande, sobretudo quando a gente olha internamente a empresa. Mas quando você olha um cenário externo, aí vem aquela 5ª competência que é de relacionamento. Ou seja, você não consegue sobreviver no mercado se você não tiver relacionamento internamente. Quando você quer implementar um projeto, você não tem apoio, aliança, você não sobrevive. E o relacionamento externo, por exemplo, hoje você faz um curso, sei lá, 10 horas, 20 horas de curso, você já tem um nível de aprendizado. Mas, às vezes, você vai fazer um benchmark numa empresa, por um relacionamento que você possui, uma empresa que é excelente numa prática que você lida, nossa, aquela 1 hora de reunião ela é mais que um curso que você faz de 10 horas. Então, por quê? Porque você conversa com a pessoa, ela te explica como ela implementou, além dela te dar as lições aprendidas. Quer dizer, o ganho é muito grande, acelera muito o processo de desenvolvimento. Eu acho que essas são as principais características, eu vejo. Ana Cristina, tudo bem? Quais os principais comportamentos que levam à rejeição ou demissão do gestor que deveria ser um líder? Esse é interessante, Ana Cristina, tem vários. Eu tenho um vídeo que eu publiquei no YouTube, ele está assim, pessoas, o vídeo chama isso, como desmotivar as pessoas. Eu fiz uma pesquisa em 2017, levantei o que mais desmotivava as pessoas. Depois eu fiz a pesquisa em 2018 e vi que não tinha muita coisa diferente. Me assusto quando a gente está em 2020, muitas coisas dessas acontecem ainda. Mas eu vejo, por exemplo, é mais chefes do que líder, né? E isso que vejo, as pessoas são complicadas. Pessoas que não sabem liderar, pessoas que não são confiáveis,
pessoas que prometem e não cumprem, pessoas que, na realidade, não conseguem engajar os profissionais, pessoas que não se qualificam, ou seja, pessoas que têm um comportamento, gritam entre os colaboradores, ou seja, são pessoas que têm determinados comportamentos que, quando a gente está num ambiente de integração, quando a gente está num ambiente de colaboração, essas pessoas não sobrevivem. Quer dizer, não tem como você sobreviver quando você tem, aí eu volto a dizer, né, é mais o chefe do que o líder, mas você tem chefe, por exemplo, hoje, que fala mal de terceiros, quer dizer, ainda tem esse tipo de coisa, embora a gente esteja em 2020. E como é que vai sobreviver uma pessoa dessa num ambiente que você quer ter confiança? Não sobrevive. Então, essas são características, né, daquelas que eu coloco no vídeo, que se você tiver, você com certeza, não você, perdão, a pessoa tiver, ela tem mais chance de se desligar ou de ter uma grande de rejeição. Mas é possível você reverter. A Ana Lúcia pergunta: quais as competências necessárias para ser um profissional preparado para o cenário pós-coronavírus? Bom, o cenário pós-coronavírus é um cenário que a gente exatamente não tem muita certeza do que vai ser. Então, eu volto a dizer, eu acho que a primeira delas é você liderar equipes em ambientes virtuais. Se você imagina, por exemplo, uma empresa que ela coloca as pessoas num andar, por exemplo, de um edifício, e esse andar tem um custo. Se metade dessas pessoas vai trabalhar em casa, ela pode alugar só metade do andar, ela baixa o custo dela. E muitas empresas vão fazer isso. Não vão fazer imediatamente, muitas empresas têm contratos com aluguéis, tal, mas isso vai ser uma tendência. Então, o trabalho remoto, ele chegou para ficar porque ele foi acelerado. Então, eu vejo que a primeira competência que ele tem que desenvolver no cenário de pandemia é essa capacidade de liderar times remotos, porque isso vai ser cada vez mais comum no mercado, porque você veja, as pessoas, elas também estão gostando de trabalhar mais remotamente. Nem todos, mas tem muitas que estão, e não querem voltar. Então, as empresas também vão ter essa dificuldade. Não é simplesmente vamos voltar, porque também você tem esse ponto que nem todo mundo deseja. Então, eu acho que essa capacidade, além daquelas outras que eu comentei, como adaptabilidade e aprendizado ágil, eu acho que essa capacidade de liderar equipes virtuais é talvez uma coisa bastante importante no cenário pós-pandemia, eu acho. Professora Lourdes Silva, tudo bem? O líder tem que ajudar o RH ou o RH é apoio e o líder é protagonista? Olha, essa é uma boa pergunta, professora. Eu tenho um artigo que eu coloquei na Você SA, eu não sei que área você trabalha, né? Eu trabalho dentro de uma área de talent, né? Então, eu tenho já vivo bastante esse mercado de recursos humanos, e é muito comum, eu converso com colegas, eles falam assim, nossa, mano, parece que todos os problemas da empresa caem aqui no RH. E aí eu escrevi um artigo, escutando tantos meus colegas falando isso, eu escrevi um artigo na Você SA dizendo assim, o RH é culpado de tudo? Não, eu não acho que ele é culpado de tudo, porque na realidade o RH, ele estabelece as políticas, ele estabelece as estratégias, mas quem implementa esse tipo de prática é o líder. Quer dizer, ou seja, o RH, ele pode estabelecer o processo de avaliação de performance, ele pode treinar as pessoas, mas quem faz a avaliação, quem faz o feedback, não é o RH. Quem faz o processo é o líder. Quer dizer, ou seja, então, quando a gente olha nesse tipo de coisa, eu vejo o protagonismo do líder bastante grande. E ele tem que assumir essa responsabilidade, porque é muito fácil ele culpar o RH, e não é verdade. O RH dá as ferramentas, o RH dá a estratégia, dá a direção, acompanha, ajuda, monitora, claro, mas é ele que faz, ele que tem a execução. Então, eu respondendo a sua questão objetiva, eu acho que o RH, ele tem que ajudar, ele tem que suportar, mas não só no suporte, acho que ele tem que definir estratégias também políticas, e quem vai implementar são os líderes. Agora, também não dá para a gente dizer que o RH é responsável até pelo desenvolvimento total do líder, né? Porque a pessoa que se desenvolve, ela não é produto só de conhecimento. Você tem aspectos individuais da pessoa, quer dizer, que tem valores, tem crença, o histórico de vida dessa pessoa, tem uma série de coisas. Então, o RH não tem controle também no desenvolvimento total das pessoas. Por isso que eu volto a dizer, eu acho que o líder deve ter protagonismo na implementação dessas estratégias,
como todo mundo tem que ter protagonismo na carreira de maneira geral, inclusive as pessoas que trabalham no RH. Ana Cristina, como perceber o erro como oportunidade de aprendizado, de liderança, erro da pessoa e dos liderados? Eu acho que você tocou um ponto, Ana, que eu não havia mencionado, que é muito inteligente esse ponto que você colocou, que eu acho que se traduz numa competência que eu não havia mencionado, que é o autoconhecimento. Quer dizer, tudo parte do autoconhecimento. Então, quando a pessoa ela tem eu sei que é difícil você ter essa isenção, mas quando você tem mecanismos que te ajudam a ter acesso à avaliação, quando você tem um autoconhecimento, não só das suas limitações, dos teus pontos fortes também, é o primeiro passo para você ter uma mudança. E eu acho que nesse autoconhecimento, eu acho que o líder ele tem que entender que ele não é responsável por tudo. Eu gosto de escrever, eu vou citando os artigos que eu escrevo, que eu gosto de escrever. E outro dia eu escrevi um artigo também na docência. Todos os artigos tem no LinkedIn, vocês acham fácil. Eu coloquei, o artigo era o seguinte, seu chefe tem seu perfil? Então, eu abri o artigo dizendo o seguinte, que o líder é humano, ou seja, ele não tem a capacidade de resolver todos os problemas. E essa responsabilidade está nos liderados também. Ou seja, a gente não pode responsar o líder por tudo. Muito depende dos liderados. Agora, a gente vê, por exemplo, um grupo de profissionais hoje que não sabe lidar com a frustração. Quer dizer, qualquer coisa que acontece, a pessoa não lida com a frustração. Eu particularmente, eu acho, e eu escrevi nesse artigo, que se o líder, dentro de critérios legais, morais, éticos, e respeitando a estrutura emocional dos liderados, é importante que os liderados passem por situações também que não sejam que sejam difíceis também. A gente aprende nesses momentos, desde que se respeite esses critérios que eu acabei de falar. Então, o que eu vejo é que muitas vezes você não tem, como usou a professora Maria de Lourdes, você não tem um liderado também numa posição de protagonismo, ele querendo mudar. Então, eu acho que a gente aprende com os nossos erros, eu acho que o autoconhecimento é chave, isso me fez lembrar da pergunta, aprende com os erros dos funcionários, e eles também têm que aprender, porque a dificuldade que a gente vê hoje na liderança é liderar pessoas que não sabem lidar com a frustração. Quer dizer, qualquer coisa não suporta. E isso não faz sentido. Quer dizer, o artigo, quando eu escrevi seu chefe em seu perfil, é porque eu termino assim. Quer dizer, do jeito que está indo, qualquer hora, o funcionário vai entrar e vai falar assim, olha, eu quero trabalhar com aquela pessoa, com essa. Quer dizer, você não vai escolher a vaga, você vai escolher o líder para trabalhar. Então, não tem sentido isso. Quer dizer, ou seja, a gente precisa se adaptar. Note que você passar por algumas situações faz parte do seu desenvolvimento. É muito importante a gente entender isso. Você aprende a lidar. E agora, o que você tem que notar é que muitas vezes você como funcionário, você como liderado, tendo um líder, muitas vezes você não concorda, mas desde que você respeitando aqueles critérios que eu falei, se você começa a pensar como essa pessoa pensa, você vê que o problema não está em você, você vê que o problema está com ele, está com ela. Isso ajuda muito. Quer dizer, pare de enxergar como você sendo responsável, como ele tem esse comportamento por você. Não, a pessoa tem um comportamento porque ela tem esse comportamento. Então, eu acho que o autoconhecimento é chave, a gente aprende com os erros funcionários, com os erros nossos, e é bom que a gente faça isso, e o funcionário também tem que aprender com os erros deles, sem dúvida nenhuma. Tami Santana. Percebe-se que, ao menos no Brasil, líder muitas vezes é entendido como uma pessoa que manda. Será que a baixa qualificação geral do brasileiro leva a esse falso entendimento? Eu acho que um ponto também, você tem razão, eu acho que a baixa qualificação leva, sem dúvida nenhuma, e você tem um traço cultural em uma parte da população que tem esse pensamento, ele acredita mesmo que ele manda, as pessoas têm que obedecer. Muitas vezes é um traço cultural. Você tem as empresas ainda que têm uma cultura muito centralizadora, e que o funcionário, por exemplo, o colaborador, ele não pode participar, ele não pode dar ideia, ele não pode ser envolvido no processo. Então, você nota que por detrás, muitas vezes, das decisões centralizadas, você tem, muitas vezes, uma cultura. Então, eu acho que a qualificação ajudaria muito, mas a gente precisa mudar a cultura de muitas organizações. O mercado vai mudar.
porque as empresas que não mudarem, não tiverem uma cultura participativa, elas vão ter muita dificuldade. Por exemplo, um ambiente competitivo vai ter dificuldade para sobreviver. Então, eu acho que é isso. Eu concordo com você, com baixa qualificação piora, né, isso, mas eu acho que a cultura, ela também prejudica bastante. Essa cultura, e o duro é que você tem tanto a cultura das pessoas que acreditam que podem só mandar, como aquela pessoa que só obedece. Eu acho que é um problema. A gente tem que sempre entender que tudo que eu estou falando se é aplicável ou não na empresa que você trabalha. Às vezes sim, dá para se aplicar o que eu falo, às vezes não dá. Mas eu acho que é um ponto assim, bastante difícil e que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Se você não trabalhar de maneira participativa, eu acho que não vai funcionar. Eu acho que o conceito do líder, tradicionalmente falando, era assim: liderar é fazer com que as pessoas alcancem o resultado. Eu acho que, na minha opinião, hoje é fazer com que as pessoas alcancem o resultado querendo alcançar. Querendo alcançar parece um detalhe, mas está ligado a significado, está ligado a propósito. Então, quando você ajuda uma pessoa a fazer algo e ela vê propósito naquilo que ela faz, quando ela vê sentido no que ela faz, quando ela vê significado naquilo que ela faz, você não precisa mandar essa pessoa. Quer dizer, não tem essa relação de mando, é uma relação outra que você tem com a pessoa e que está muito mais ligado a um desenvolvedor de talentos do que necessariamente uma pessoa que manda, né? Isso deve diminuir bastante no Brasil. Liderança é muitas vezes referenciada, Patrícia Costalim, liderança é muitas vezes referenciada como temática bem estadunidense, europeus e asiáticos têm o mesmo olhar. Na realidade, você viver em países distintos, você tem culturas distintas também. Então, é claro que, por exemplo, no Oriente, a relação dos liderados com os líderes, ela é diferente, muitas vezes, com o Ocidente. Muito embora a gente esteja vendo que está mudando. Acho que a gente está tendo uma ocidentalização em vários lugares do mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem uma relação distinta de liderança nos países. Inclusive, eu não acho que é só dos Estados Unidos. Do Brasil para os Estados Unidos é diferente liderar. Quer dizer, não é a mesma coisa você liderar pessoas no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso que quando você tem um cargo global e você tem equipes multiculturais de vários países, exige você uma habilidade muito grande. Porque liderar pessoas não é uma questão só de fuso horário, é entender a cultura dessas pessoas. O Hamilton Correio, meu grande amigo, parabéns aí pela UFBA. A temática instigante. Por que pouco ou nada se trabalha em competências comportamentais, desde o ensino fundamental até o superior no Brasil? Eu não sei se eu posso estourar o tempo, né? Já são 19 horas, mas essa pergunta ela é muito interessante, Milton. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês respondam só para vocês mesmos. Todos, não sei exatamente se a pessoa que está assistindo aqui tem graduação ou tem pós-graduação, mas vamos imaginar que todos tivessem pelo menos a graduação. E eu vou perguntar para você assim, quem se lembra de mais de 50% do que aprendeu no ensino médio? Quem se lembra de mais de 50% do que aprendeu no ensino médio? E eu vou mais além. Quem se lembra de mais de 50% do que aprendeu na universidade? Então, o que eu estou querendo te dizer é que a gente tem um preenchimento de conhecimentos quase que não são utilizados ao longo dos 12 anos que a gente tem no ambiente de ensino. E quando a gente não tem esse ambiente, a gente tem esses conhecimentos que não são utilizados, a gente falta os soft skills, que é o que você está falando. Quer dizer, por que a gente já não trabalha isso para as pessoas mais jovens? A gente está dando conhecimento para algumas pessoas que são inúteis, muitas vezes naquela idade, ela nem consegue compreender, talvez, aquilo, e talvez nunca vai utilizar. Eu tenho conhecimento que eu recebi na minha vida escolar que eu nunca utilizei e nunca vou utilizar. E vai passar assim. E se eu tiver alguma dúvida, eu entro no Google e pergunto. Ou seja, a ideia é que a gente precisa trabalhar aspectos muito mais importantes no desenvolvimento das pessoas. E esse ponto que você falou é chave. Trabalhar competências comportamentais vem desde lá, sabe? O passado brasileiro trabalhava esse tipo de tema.
e a gente tinha, acho que, um perfil diferente, mas a gente foi abandonando muito esse aspecto na educação brasileira, que deteriorou muito do país. Você pega, eu vejo pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade, por exemplo, em lidar com aspectos financeiros, finanças pessoais, e será que se a gente tivesse dado finanças pessoais para os jovens no ensino médio, será que a gente não teria adultos hoje bem diferentes em lidar com dinheiro? E a gente ensinou outras coisas. Então, eu concordo com você, eu acho que tem que vir desde o ensino fundamental até o ensino superior, e não parar, né? Eu acho que tem que ser corrente. Milton, a pergunta que você fez é muito interessante, eu concordo totalmente. Tami Santana, essa é outra pergunta. É possível desenvolver líderes? Sim, é possível desenvolver líderes. Se não, eu teria que acreditar que as pessoas nascem prontas. E as pessoas não nascem prontas. Então, se elas não nascem prontas, é possível você desenvolver. Só que para você desenvolver as pessoas, a gente tem que lembrar que tem o potencial de cada um. Então, tem pessoas que têm o potencial de se desenvolver mais, tem pessoas que têm o potencial de se desenvolver menos. Esse é o aspecto. Mas se desenvolver, pode. Agora, quando a gente trabalha o desenvolvimento de uma pessoa, 3 pilares você tem que trabalhar. Um deles está conectado na educação. Educação formal, cursos online, MBA, etc. Esse é um pilar muito forte e essencial. O outro pilar é o relacionamento que você tem com pessoas mais sêniores que você. Então, palavras como apprenticeship, mentoring, eles são indispensáveis. A gente precisa ter pessoas que a gente se inspira, que a gente aprenda com essas pessoas. Porque não só passar por um curso a gente vai aprender tudo. É muito importante, mas não é suficiente. Então, a gente tem que ter pessoas que a gente se inspire e que nos ajudem. E o terceiro pilar são missões delicadas, quer dizer, a gente tem que passar por algumas missões para a gente aprender. Então, vamos supor, se você quer fazer uma carreira internacional, não tem como, você tem que trabalhar numa empresa que tenha programa de mobilidade, para você ir para outros escritórios, outros países, porque você só vai aprender trabalhar numa carreira internacional se você viver internacionalmente, não é só o inglês, você precisa viver aquele lugar, precisa sentir como é, senão você não consegue. Então, note que o desenvolvimento do líder, ele tem 3 pilares: a educação, o pilar do mentoring e do apprenticeship e o pilar das experiências desafiadoras ou missões delicadas. Juntando tudo isso, é possível desenvolver líderes dentro do potencial de cada um. Eu acho que é sempre lembrar isso. Ô, Anne, que muito bom estar com você aqui. Professor Armando, gostei muito da live, o conteúdo... foi embora. O que aconteceu? Gostei muito da live, o conteúdo foi muito esclarecedor e me fez te olhar diferente. Opa, gostava. Super obrigado, Anne, gostei. Deraldo, nossa senhora, Deraldo, olha só, esse é o meu mentor na área de vinhos. Qual a principal característica que um líder deve ter para motivar sua equipe no trabalho de superação da crise atual? Eu acho que a gente tem que ter um olhar muito positivo, Prado. Eu acho que se você olhar as coisas por baixo, a tendência é a turma nivelar por baixo. Eu acho que a gente vai sair dessa pandemia. O Brasil vai sair mais forte, ele vai sair diferente, a gente vai ter muitos hábitos distintos, mas a gente vai sair disso. E é muito importante o líder, ele puxar as pessoas nessa hora. Porque se você tem um líder que ele nivela por baixo, ele não deixa as pessoas motivadas. A gente precisa olhar um líder e se inspirar nele. E eu acho que é nessa hora que o líder faz a diferença. A gente conhece líderes num momento de crise, muitas vezes. Porque você vê líderes que não têm estrutura emocional nenhuma num período de crise. E você precisa de uma liderança num período de crise. Você precisa de uma pessoa que você olha e fala assim, é para lá que a gente vai. Essa pessoa sabe para onde está indo. Eu tenho inspiração, eu estou me inspirando nele ou nela, nesse líder ou nela. Então, eu acho que a questão de você ter aí uma característica de ter uma visão positiva e gerar essa capacidade de inspiração, ela faz uma diferença brutal na motivação, porque a gente fica muito inseguro nessa pandemia. O que vai acontecer? A gente vai perder o emprego? Quando que vai acabar a pandemia? A gente vai ficar doente? Tem tudo, passa de tudo na cabeça. As pessoas que estão trabalhando em casa remotamente, quer dizer, não é fácil, quer dizer, ou seja, antes você tinha um tipo de ambiente, você vê as pessoas todo dia. Hoje você vê as pessoas em casa,
é um ambiente que também é difícil. Nem todas as pessoas, por exemplo, moram numa residência que você tem um cômodo para todo mundo, quer dizer, está todo mundo muito próximo, às vezes você não consegue nem separar. Quer dizer, você vai trabalhar, por exemplo, remotamente, cada um no seu computador, mas está todo mundo no mesmo ambiente, quer dizer, não dá nem muitas vezes para trabalhar direito. Então, as pessoas também têm condições distintas de moradia, e que isso interfere muitas vezes no trabalho, e que dão muitos medos. Eu acho que o líder, Geraldo, é essa pessoa que orienta a gente, que dá um norte e que faz a gente acreditar que vai ter uma saída. E eu acredito que a gente vai sair, com certeza. Poxa, professora Maria de Lourdes, que muito obrigado. Estou gostando muito da live, compartilhei com meus alunos. Poxa, eu me sinto muito orgulhoso. Obrigado. Sou de gestão de pessoas também, então estamos juntos. Legal. Professor Armando, sempre muito claro e sereno para responder. Parabéns, muito obrigado. Grace Cruz, parabéns, professor Armando, excelente live, eu que agradeço. Patrícia Costa Lino, live maravilhosa, eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês. Acho que pulou a Ana Lúcia, né? Eu ia falar. Ana Lúcia. Professor, as informações apresentadas na live foram importantes para refletirmos sobre o nosso cenário atual e futuro. Parabéns. Eu que agradeço. Lorene, como desenvolver a própria liderança? Como entender seu próprio perfil como líder para melhorar? Então, eu acho que você tem programas, Lorene, de assessment mesmo, de autoavaliação. Então, esses programas que vão desde o DISC, ou mesmo, eu gosto muito de um que chama Tracker. Ele é um programa que você percebe as suas características pessoais e você nota os seus pontos de melhoria. Ele é um assessment, um sistema de avaliação, que ele te coloca em 4 quadrantes, e dentro desses 4 quadrantes, que são 4 perfis, ele fala quais são os seus pontos fortes e fracos, e como é que você se relaciona com as pessoas a partir disso. E ele mostra também um quinto ponto, que é o que a gente chama de versatilidade, quer dizer, como é que a gente lida com as pessoas. Então, eu acho que esse assessment, ele ajuda muito a gente a se conhecer e entender que todo mundo tem suas potencialidades, todo mundo tem suas limitações. A hora que você aprende isso, você vive melhor, porque você enxerga que esse é o mundo real. A gente tem que ver, não adianta a gente ficar com fantasia, esse é o mundo real. Então, quando a gente conhece, a gente tem potencial de melhorar. Agora, como é o potencial de melhorar? Aqueles pilares que eu comentei, né? Você tem a educação, você tem pessoas que nos ajudam, que em termos de carreira, de mentoria, pessoas de coaching, apprenticeship, e as experiências que a gente vai passar na vida. Eu acho, particularmente, que quando a gente fala em experiência, hoje é claro, né? Estou falando, não foi momento nenhum, não foi momento nenhum fazendo apologia ao desemprego, porque quem está empregado tem que guardar porque está muito difícil. Mas eu acho que quando o mercado melhorar, eu acho que não é só a empresa que escolhe a gente também escolhe a empresa. E isso ajuda muito no teu desenvolvimento também, porque para a gente aprender, Lorena, não adianta só curso, é importante, mas não é suficiente. A gente precisa passar por algumas experiências. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Será que aonde eu estou me desenvolvendo? Eu estou tendo oportunidades de desenvolvimento? E eu acho que isso é chato. Mas o autoconhecimento é o princípio de tudo. Shirley Couto, professor, boa noite. Como se lida? Isso aí é difícil não responder. Mas eu diria que é a combinação de tudo, né? Eu acho que se tem uma característica que a gente tem que ter, é de você inspirar as pessoas e liderar pelo exemplo. Se tem uma coisa ruim, Shirley, que a gente tem, é quando a gente olha uma pessoa e a gente não acredita naquela pessoa. A gente precisa olhar para aquela pessoa e precisa se inspirar. Ou seja, eu gostaria de ser um pouco como ele ou ela. Tem coisas que me atraem, mas, ou seja, eu sinto segurança quando eu converso com essa pessoa. Eu acho que você já deve ter conversado com alguma pessoa, que quando você conversa, você sabe, essa pessoa sabe para onde ela está indo, ela tem segurança no que ela está falando. Você se inspira nela. Então, isso é o chave. Por isso que quando a gente trabalha com uma pessoa que está mais no conceito de chefe, que só olha as coisas operacionais, ele não conhece a estratégia da empresa, ele não consegue nem alinhar, vamos dizer assim, o dia a dia das pessoas com a estratégia da empresa. Por isso que as pessoas vão embora.
As pessoas não vão embora só por causa do salário. As pessoas vão embora também porque elas não veem significado naquilo que elas fazem. E eu acho que o líder que tem essa capacidade de evidenciar o propósito, evidenciar significado na atividade que eles fazem, é um grande caminho para você ser líder, porque você vai inspirar as pessoas. Mas o exemplo é chave, eu não havia comentado, mas acho que é um bom caminho também que eu chego. Lorene, parabéns, professor, foi excelente, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Mariângela, situação querida. Professor Armando, você é um profissional e líder inspirador, muito obrigado por essa oportunidade. Mariângela, eu que agradeço a oportunidade e fico honrado, pode me chamar sempre que você quiser, estou sempre à sua disposição. Tá bom, muito obrigado para a Baiana Business School também. Terminaram as perguntas. Então, eu queria agradecer para todos. Eu coloquei meus contatos, eu estou sempre à disposição. E quando eu falo para vocês, quer bater um papo, entra lá no LinkedIn, tira dúvida. Eu estou sempre disponível para conversar. Pode contar comigo sempre. Muito obrigado por todos.